O texto diz o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 25, ele fala o seguinte: isso é uma revelação do anjo Gabriel para Daniel, falando sobre a chegada do Mashiach, do Messias, né? Vou falar em português aqui, Messias. Isso. E ele diz o seguinte: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, que também é o Nagid, né? Também é o príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. Quer dizer, ele dá uma data, ele dá um prazo para a chegada do Mashiach. Esse prazo se cumpre perfeitamente na chegada de Jesus. Perfeitamente. Vocês podem discordar à vontade, mas eu posso dar aqui números, porque na história, a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém foi em 445, antes de Cristo. Na verdade, em 14 de março de 445 a.C. E a entrada de Jesus, quando ele é aclamado como rei, Messias, ali na entrada triunfal, isso acontece no dia 6 de março do ano de 32. Entre os dois, dão exatamente as 69 semanas de anos. Se Jesus não é o Mashiach, quem é esse Mashiach profetizado aqui? Essa profecia não deu certo? O Rebbe, né? Fala você. Vamos lá. Aí vai ter que ter outro debate. Ainda tem um minuto, né? Tem um debate entre eles agora. Ele que vai decidir. Você que vai responder. Eu ainda tenho um minuto. Deixa eu só completar. Vou tirar que tá ficando calor. Eu só quero... Eu vou tirar. Pode? Ei, que é isso, não pode tirar, não pode tirar aqui. Pode, mas... Esquentou aqui. Gente... Tá estreito pros rabinos. Vai, Tassos. Vai. Eu sou o que menos falei até agora. Você vai ser o próximo a falar. Quero só aproveitar para... Acho que eles não têm mais tempo. Dizer que para nós, algo que o Rabino Mirra falou, aproveitando esse último minuto, só para deixar claro nosso posicionamento, para nós, Deus é espírito. Só deixar isso claro. Deus é espírito. E outra coisa que você falou, que com todo respeito eu acho que não procede, é que o ilimitado não pode se tornar limitado. O que não pode é o contrário, Mirra. O limitado é que não pode se tornar ilimitado, o contrário pode. Então as escrituras dizem que esse Deus ilimitado, por amor a nós, se despiu de sua divindade para morrer em nosso lugar. Só para deixar bastante clara essa posição, para responder aquela primeira pergunta e agora voltar à questão que o pastor César trouxe. Bora lá. Vamos lá, antes de falar de Daniel 9, eu preciso voltar àquela a tua primeira resposta, que quando você vem e fala o seguinte: os judeus não são donos de Deus. Quando você fala isso, você entende da minha fala original como se fosse que eu falei que judeus são donos de Deus. Imagina, nós somos obrigados a espalhar para o mundo a unicidade de Deus e dizer que Deus é Deus de todo mundo, é Pai de todo mundo. Quando Deus escolhe a gente no Monte Sinai, é no sentido que eu preciso cumprir 613 preceitos e todo o resto da humanidade somente 7 preceitos, para sermos igualitários, igualmente filhos perante Deus. Jamais um judeu vai chegar para você e falar: sou dono de Deus. Então não procede essa fala, e eu nunca quis dizer isso. 2/3 dos 603 não podem ser cumpridos porque não existe mais o tempo. Muitos dos preceitos não podem ser cumpridos. Continua. Óbvio, mas somos igualmente filhos de Deus. Não, mas só para responder você tem que responder as perguntas dele. Sim, agora vocês podem assim. Agora, quando vocês acreditam num Deus homem, aí esse Deus não pode ser o mesmo que eu. E na verdade você não está seguindo o seu próprio Deus. Isso que ele quis dizer. Isso que eu quis dizer. Quer dizer o seguinte: você tem o mesmo Deus que eu, Deus mas você segue Jesus. outro. Você segue outro, você segue um homem de carne e osso. Acreditar que Deus é uma pessoa. Porque para nós, eu trouxe provas bíblicas que Deus não é homem. Não, Deus não se limita a homem. Então, essas provas vocês não me responderam, mas agora eu vou pro Daniel. Fala pro Daniel. Vamos pro Daniel. Você me trouxe profecias de Daniel. Vamos entender Daniel. Primeiro, olha todo o começo do capítulo de Daniel, como Daniel falando dos pecados do povo de Israel, que o povo de Israel não cumpriu a palavra de Deus e tudo tal, referindo-se ao quê? A Torá. A Torá. Não a um outro testamento. Quando você lê a profecia de Gabriel para Daniel, você tem que se posicionar no tempo. Onde está Daniel? Daniel está entre o primeiro templo e o segundo templo. E você faz a conta da diáspora da Babilônia, 70 anos. Até a segunda construção do templo, são 490 anos. Exatamente o que está escrito lá.
E hoje o Gabriel tá dizendo pra ele, sim, naquela época podia ter chegado o Mashiach, isso ainda é muito antes de... Podia não tem podia. Sim. O texto está dizendo assim, ó. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a chegada do ungido. Não é que pode ser que vai chegar o ungido. A minha pergunta foi, cadê o ungido? Esse que é o negócio. Quando você se chama Mashiach, Mashiach não necessariamente é o Salvador esse que você tá achando. O rei. Não é alguém que vai se tornar. Não é a salvação total necessariamente. Não, é um rei que vai estar ajudando a gente. Aliás, o rei Davi, ele é chamado de Mashiach. A tradução de Messias é o ungido. Todo rei de Israel era ungido. O rei Davi chamava Saul o Mashiach o tempo todo. Kores é chamado de Mashiach em Isaías. O profeta Isaías... Então quem é esse Mashiach? Me dá esse nome. É o rei. Vou te trazer aqui. Qual rei? Vou te trazer aqui. Tá escrito aqui. Pra mim ia ser mais fácil. Quem é o... Ele quer o nome. Não, mas aí você precisa pedir pro Vilela trazer a gente só pra esse. Tá. O debate dentro do povo judeu, quem é o Mashiach? Quem é esse Mashiach aí de Daniel? Mas isso agora fala. Kores. Eu tô te adiantando. Kores é chamado de Mashiach em Isaías já. E ele foi morto? Essa é a tradução literal. Foi. Ele foi morto pelas pessoas? Foi. Morreu. Kores morreu. Não. Todo mundo morre, Mirra. Ele foi morto como? Não sei como Kores morreu. Quem que é Kores? Kores era... Como fala em português? Ciro. Então... Foi o cara que impulsionou a construção do templo. Então, pra você, o Ciro é o Messias. Posso falar um pouco? Aí nesse texto. Ele é chamado de Mashiach. Deixa eu falar um pouco. O próprio Isaías chama ele. Quer que eu te traga o versículo que Isaías chama? Eu conheço o texto de Isaías, mas ele está desconectado. Mas ele está desconectado do tempo. Porque, por exemplo, o Ciro, que é chamado de... Aliás, ele é chamado de meu servo, né? Aliás, acho que é Eved, que aparece ali. Você não precisa deixar de falar agora. Não é o momento. A gente tem 5 minutos. Ouve o que eu tô falando. A gente tem que ser inteligente. A gente tem 1 minuto e meio. Eu posso continuar um pouquinho? Claro, à vontade. Não, só porque a gente tem... desculpa. Essa história do tempo, então eu queria... Em primeiro lugar, pelo que foi me passado, a gente ia ter 5 minutos cada um para falar antes. Acho que pulou essa fase. Antes da parte de perguntas e respostas, certo? Não, foi aquela apresentação de vocês. Isso, mas não tem... Não, por que eu tô querendo falar? É porque eu acho que é mais importante do que tudo. Pessoal, qual é o título desse debate mesmo? Não, a gente tem 1 minuto e meio agora. Mas eles estão falando enquanto a gente está, entendeu? Isso aqui não é respeito. A gente para. Não parou. Você agora parou. Você me dá a questão de ordem, né? Pode falar. Questão de ordem. O título do debate aqui, do bate-papo... Escrituras. É Teologia Cristã versus e Escrituras Judaicas. Correto. Concorda comigo? Perfeito. O que nós estamos mostrando aqui... É isso mesmo. É que... Não é isso não. Harry Potter não tem nada a ver com isso. O que a gente está mostrando aqui... Você está ofendidinho, meu amigo, porque você não está entendendo a profundidade do que eu quis falar com Harry Potter. É que eu tenho a humildade perante todos os sábios que vieram antes de mim. Agora está nosso horário de falar. Igual que a gente não interrompeu, eu acho que vale deixar até os 5 minutos. Então, depois dos 5 minutos você pode falar. Depois você pode falar. Então vamos lá. Falta 1 minuto. Depois você vai falar, não tem problema. Agora é a nossa vez, eu não pude falar quando vocês queriam falar. Eu vim aqui... Porque eu vou falar agora direto o que eu falaria nos meus 5 minutos anteriores. É o seguinte, judaísmo, obviamente, não é uma religião. O judaísmo não é uma religião. O judaísmo nasceu antes de todas as religiões. O judaísmo é um fato. Deus baixou no Monte Sinai, escolheu o povo judeu, entregou os 10 mandamentos e falou para o povo judeu iluminar a humanidade com a sabedoria da unicidade divina. É isso que a gente faz até agora. Não tem competição, e eu acho isso uma infantilidade, Vilela, tão grande, eu estou trazendo para o nosso mundo agora, que é beira o ridículo e o absurdo, eu e o Mirra, com todo respeito aos nossos queridos colegas, acharem que 500 anos depois, que os maiores rabinos, cabalistas e sábios, com bispos e padres daquela época, já fizeram todos esses debates e já responderam tudo o que vocês quiserem perguntar, e ainda mais a níveis intelectuais que a gente não consegue entender. Então, para mim, você não gostou do Harry Potter, vou trazer outro. Parece menininha do TikTok que tá querendo achar que sabe alguma coisa sobre o que tá acontecendo no mundo. Isso é uma infantilidade, Vilela, e uma arrogância de um nível que não cabe aqui. Então, eu quero finalizar dizendo que é o seguinte, eu acho que o nosso objetivo como pessoas de bem. Eu vou falar, não foi me cortado 15 segundos enquanto ainda estava correndo o tempo, eu vou falar. Como pessoas de bem, ter a humildade de saber que nós estamos num mundo que hoje em dia está uma bagunça, está criminoso, está agressivo. Em vez da gente se juntar e da gente se unir com valores reais e verdadeiros como amor, unicidade de Deus,
como união da família, como valores e princípios. E eu falo isso aqui para dentro da própria religião cristã, que eu vejo pessoas se matando, evangélicos com católicos. Desculpa falar, eu não vou falar palavrão aqui, mas ferre-se. Ou seja, vocês estão brigando por uma vírgula. Você acha que Jesus está aí para isso? E eu vou finalizar essa minha fala, depois eu nem preciso falar mais. Uma vez chegou um cara que falou pro Rabino, Rabino, eu tenho um grande problema. O meu filho, um judeu, é uma história verídica, falou, Rabino, o meu filho foi pro cristianismo e se converteu pro cristianismo. Não tem coisa pior, né, para um judeu que poderia acontecer do que isso. Aí o Rabino falou, vem aqui no canto que eu vou te falar a verdade. Eu também, ninguém sabe da comunidade. O Rabino falou, eu tenho um filho que também se converteu para o cristianismo. Na hora que Deus viu os dois batendo papo, Deus apareceu e falou, vem aqui que eu quero te contar um segredo. Quem entendeu, entendeu. Eu também tenho um filho que se converteu. Jesus era judeu. Ele era igual eu e Mirra aqui brigando. Ele era um rabino que estava lá, revolucionário, e ele era foda, desculpa a palavrão agora, na minha opinião, no sentido que ele trouxe os valores principais do judaísmo, como amor ao próximo, que ninguém tinha, como família, que ninguém tinha, como monoteísmo, que ninguém tinha, como união da humanidade, melhorar o mundo para uma era melhor. E ele trouxe isso para as outras nações. Isso foi algo fantástico. E eu li isso em livros de Cabala, não sou eu que estou inventando aqui. As religiões que foram criadas em cima de Jesus, que são todas as vertentes... Não, vocês vão ter 2 minutos. Eu falei, não precisa nem mais falar. Que são todas as vertentes cristãs em cima disso, que infelizmente... certo? Assim como tem vertentes judaicas e muçulmanas e budistas, que mataram pessoas por não falar a mesma frase que o cara estava falando. É de uma vergonha tão grande, que eu tenho certeza absoluta que Jesus não queria isso. E para mim ele foi um cara fantástico. Ele não foi Deus porque nenhum ser humano pode ser Deus. E não faz a mínima diferença. Agora, a união... isso pode trazer mensagem para os nossos seguidores do Vilela positivas. Agora, ficar querendo trazer frases bíblicas que pessoas infinitas... é igual vocês discutir a teoria da relatividade com Albert Einstein. Tem que se esconder de vergonha de tentar fazer uma coisa dessa. A gente traz frases bíblicas porque o debate é sobre a Bíblia. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. E se não entendeu, é pior ainda. Não, vamos lá, réplica então, vocês têm... Vai, Tassos. Não, eu só quero dizer, se o que o senhor está achando ruim é que nós estamos trazendo frases bíblicas, eu sugiro respeitosamente que repense esse posicionamento, porque o título desse debate é Teologia Cristã versus Escrituras Judaicas. O que nós estamos demonstrando aqui é que todo o Antigo Testamento só pode ser interpretado corretamente pela lente hermenêutica interpretativa que é Jesus Cristo. Então nós iremos demonstrar aqui várias passagens do Antigo Testamento que só fazem sentido se nós olharmos para ela pela lente... Só fazem? Senhor, por favor, respeite. É que eu não entendi a frase. Não, o senhor respeite. Tá eu não estou interrompendo o senhor. Não, é verdade. Eu só vou falar depois. Não, o senhor disse que eu tinha que esperar porque o senhor nunca mais falou. Não conseguiu esperar 20 segundos. Vamos lá. Verdade. Não é verdade? Assim, apesar que eu fui interrompido. Não, o senhor quer falar do meu tempo? Pode falar. Eu fui interrompido por 1 minuto durante o meu tempo, aí foi a primeira vez que eu descobri que podia parar o tempo. Então vá, desconte 1 minuto, fale se o senhor não acha... precisa. Não depois precisa. eu falo. Então, fala no final. Agradeço. Vou fazer uma coisa depois, eu vou deixar cada um falar 5 minutos livremente. Fiquem tranquilos. Seria mesmo. Não, eu não tenho problema. Só quero dizer assim, que se você olhar, por exemplo, a queda, você vê Gênesis capítulo 3, no verso 21, existe uma passagem ali, me desculpe eu ter que fazer referência às escrituras, porque eu tenho a impressão que o debate é sobre isso e vou ter que fazê-lo. Então, Gênesis 3, no capítulo 21, fala que na queda Deus chegou e vestiu Adão e Eva com pele, com roupas de pele. Então, para nós entendermos isso efetivamente, dá sentido profundo, belo e magnífico essa passagem que aparentemente é simples, nós temos que entender aí que isso já é uma demonstração do que vai ser necessário fazer no sacrifício. Houve aí um sacrifício animal, já que as peles não eram artificiais, mas naturais. Se nós formos para Levítico 16, por exemplo, que fala do sacerdote, nós vemos uma relação ali que é vista de maneira plena, bela e perfeita, se nós olharmos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo. Porque você vê o sacerdote, ele andava novamente com roupas com opulência muito grande, roupas muito belas, com 12 pedras
preciosas, cada uma representando uma das tribos, mas no dia específico da expiação, que era só um dia por ano, esse sacerdote se despia dessas roupas perfeitas e vestia uma roupa que um servo, um escravo vestia. E o sacerdote vai ali fazer exatamente o que Jesus de Nazaré, que é o Deus infinito, perfeito, faz. Se despe de sua magnificência para vir encarnar e habitar entre nós. Outra coisa, eu tenho que deixar bastante claro, o cristianismo não é uma religião que nasceu depois do judaísmo, no sentido de que, de acordo com João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, Jesus de Nazaré é o Logos, que precede, inclusive, a criação do próprio tempo. Então, na cosmovisão do cristianismo, o cristianismo não é um movimento histórico apenas, mas é um movimento metafísico, de desvelamento da realidade primeira. Nós estamos falando com aquele conceito, que é o Logos, sobre o qual a civilização grega, que é a civilização mais inteligente que já existiu sobre o planeta, se debruçou por séculos. Esse Logos foi quem encarnou e habitou entre nós. Jesus Cristo não é um elemento unicamente histórico, ele é o Deus encarnado. Em João 14,6, por exemplo, diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós formos ler isso em grego, nós temos lá: Jesus é a verdade, é aletheia. Aletheia é um conceito sobre o qual se debruçou a civilização grega por séculos. Então nós temos que deixar bastante claro que a nossa motivação aqui é desvelar a verdade. Para nós, o cristianismo não é agora uma filosofia. Era o que agora? É a réplica. Passou 40 segundos. Não, eles têm 6 falado? minutos que eles passaram 6, passaram 3. Eu tô controlando o tempo. Não, eu fui 5. Não, eu tô controlando, Dudu. Passaram 3, eles têm 6 minutos. Vamos lá. O senhor quer falar algo? Não, eles vão ter. Mas é porque ele... Eu quero, mas eu me seguro. Vamos lá. Glória a Deus. Eu tô ouvindo. Glória a Deus. Eu agradeço a gentileza. É que eu só perguntei porque eu achei que era 3. Eu agradeço a sua generosidade. Eu vou terminar, né? Então, Jesus Cristo é o Deus encarnado. A nossa motivação aqui é de descobrir a verdade, de desvelar a verdade. Então, nós não tratamos o cristianismo apenas, unicamente, e também o é, mas não é unicamente isso, um movimento histórico. O cristianismo, para nós, é a revelação de Deus. E, no caso da relação do cristianismo com o judaísmo, são complementares no sentido de que, conforme eu já disse, nós utilizamos a Tanar, que é o livro sagrado judaico. O cristianismo é a completude do que prevê a Tanar. Eu falei de Levítico 16, Gênesis 3, 21, e nas outras oportunidades nós podemos falar de inúmeras outras situações do Antigo Testamento.